Olá pessoal, hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema de muita importância. Nós vamos falar sobre política. Às vezes as pessoas não gostam, não querem, não se sentem bem, não se sentem à vontade de falar sobre este assunto. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que política é de fundamental importância para a nossa vida. Ela está presente em tudo o que você possa imaginar na nossa caminhada, na nossa trajetória. Ela influencia, ela coordena, ela direciona todas as nossas atividades em sociedade. Eu tenho aqui um Aurélio, dicionário Aurélio, primeira edição de 1975. Gostaria de ler para vocês o conceito que é dado neste dicionário. Política é a ciência dos fenômenos referentes ao Estado. Isso tem outros significados, mas eu acredito que esse aqui já dá para a gente iniciar aqui nosso discurso. Se você observar ou pesquisar no Google, você vai encontrar que política é a arte ou a ciência de governar um Estado, governar uma nação. Assim sendo, a gente já observa a importância disso, né? A relevância que isso tem, né? De fundamental importância a gente saber o conceito de política e para que ela serve. Para governar uma nação, governar um estado, governar um município, uma cidade. Então, política, ela está presente, como eu disse antes, em todas as nossas atividades, né? Quando a gente pensa em educação ou fala em educação, a política está presente. Quando a gente fala de segurança pública, né, a política está presente. Quando a gente fala de transporte, de saúde, a política está presente. Até na nossa religião, independente de qual seja a minha, a sua religião, a política está presente. A política ela influencia. E eu diria que o inverso também é verdadeiro. A política influencia na religião e a religião influencia também na política, né? Vocês podem observar os países islamitas, né, os muçulmanos, como é forte, né, a influência religiosa no sistema político desses países, né? As mulheres são cobertas, né, com aquele véu no seu rosto, né? Existem proibições seríssimas de comportamento, né? Às vezes até com pena de morte, né? Então, quem é que define isso? Quem define isso são os governantes, são aqueles que exercem a política, né? Ou seja, que têm a responsabilidade, o dever de legislar, de coordenar, de dirigir a nação, o Estado, a cidade. Então, política, pessoal, como diz o conceito, é a arte, daí a gente entende como sendo um dom natural, né, de alguns que trazem essa aptidão, esse desejo de exercer a política. E é a ciência, né? Ou seja, ela pode e deve ser estudada, né? Então existe a doutrina, existem os conceitos, existe todo o referencial teórico que vai embasar esse conhecimento e trazer técnicas de práticas exitosas, de práticas que podem melhorar o desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade. Então, política, ela está presente e é necessária. É importante isso, né? Existe a política na nossa casa, né? Quer dizer, a administração da nossa casa. Existe a política, digamos assim, eclesiástica, né? Quer dizer, como se deve governar
no âmbito religioso, né, numa igreja, né, a governança eclesiástica, isso é política no sentido sacro, vamos dizer assim, da palavra, né? Mas por que no Brasil essa palavra se tornou, de certa forma, temerosa? Por que isso aconteceu no Brasil? 500 anos de história, eu já estou próximo dos 60 e por muitos anos da minha vida eu fui alheio a essa temática, né? A essa ciência. Né? Não queria me envolver, não queria participar de forma eficiente. Né? Eu participava de forma efetiva, mas não participava de forma eficiente. Por que causou tanto estranhismo, né? Em muitas pessoas do nosso Brasil? Às vezes as pessoas dizem assim, política, religião, futebol, isso não se discute. Mas na verdade precisa ser discutido, sim, né? Precisa ser entendido e precisa ser estudado, já que é uma ciência, precisa se estudar e buscar as melhores práticas, né? Como ciência, pessoal, a gente observa que é necessário buscar os conhecimentos necessários relativos à prática, né? À política, aprender com outros países, né? Outras comunidades, a forma mais adequada, né? Qual o modelo político mais sensato, né? Qual o sistema político mais adequado, o que é que a população daquele determinado lugar acha bom, entende como melhor para si, né? E aí a gente vai buscando realmente um desenvolvimento sensato, gradativo, contínuo e eficiente, né? Então, pessoal, essa ideia da gente se omitir, da gente se esconder, da gente não querer falar, isso muitas vezes é decorrente da nossa ignorância, como era o meu caso, né? E também pelo fato da gente não ter sido estimulado a buscar esse conhecimento, né? A população como um todo, a gente deixou brecha, deixou margem para que os marginais, ou seja, aqueles que estão fora da lei, assumissem cargos políticos, e daí ficou a nossa política brasileira um tanto temerosa e até vergonhosa, digamos assim. Mas ultimamente a gente vem observando, pessoal, e esse é um dos motivos pelo qual eu estou gravando esse vídeo hoje. Eu venho observando que a política nacional vem mudando, né? A própria população, que é desse meio que sai o político, né? A população está amadurecendo, a população está entendendo melhor o que é política, né? A população está buscando viver de forma honesta, né? E isso repercute também na política, porque no momento em que você tem prazer em falcatruas, no momento em que você tem prazer em desvios de conduta, né? Ou de recursos, ou faz isso não prazerosamente, mas tem como hábito fazer isso, né? Isso acaba repercutindo também na política, né? E você não fica com moral, você não fica com respaldo para cobrar do seu representante uma conduta honesta, uma conduta sincera, porque as pessoas estão envolvidas com isso, né? Desvio de energia, desvio de água, né? O chamado gato. Então muita gente tem essa prática, né? Ultrapassar o sinal vermelho, furar fila, enfim, uma série de práticas cotidianas baseadas dentro do engodo, do engano,
que muitas vezes acaba repercutindo dentro do nosso ambiente político, né? E aí muitas vezes a gente fica sem armas para combater esse tipo de comportamento lá dentro da política. Então, pessoal, graças a Deus que isso está mudando, né? Então nós temos essa responsabilidade hoje, né? Eu que fiz graduação em gestão pública, pós-graduação em gestão de políticas públicas, sou operador de segurança pública do estado do Rio Grande do Norte, funcionário público há 38 anos, então me sinto na responsabilidade de transmitir para vocês a importância, a relevância desse tema, né? E o quanto nós podemos melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa política nacional, né? E todos têm que se envolver nesse objetivo, né? Neste alvo, que é trazer para o nosso Brasil uma melhor prática política, porque só assim todos vão ganhar. Aliás, é um dos princípios fundamentais da política, é o interesse público, diferente da politicagem, né, que é o interesse partidário, o interesse particular, interesse muitas vezes espúrios. Então a política é, no seu sentido sacro, é necessária, é importante, né? Na Bíblia nós vemos muitas histórias de governantes que agradaram realmente a Deus, né, na sua metodologia, na sua forma de fazer política, né? Quando a gente estuda o livro dos reis, né, a gente vê vários de bons exemplos e também de maus exemplos, né? Um dos bons exemplos que a gente pode citar aqui é o Salomão, né, filho do rei Davi, que teve um governo de excelência, né? Eu diria que ele merecia o prêmio Nobel de administração pública, né, da sua época, porque realmente ele pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo. Então, é isto que é política: governar os bens públicos, governar o erário público, governar uma nação, governar um estado, governar um município. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem realmente se dedica, estuda, tem responsabilidade, tem seriedade na vida, tem desejo de ver a sua população numa boa qualidade de vida, né? Desenvolver atitudes que possam fazer com que todos se sintam satisfeitos. Então, isso não é para qualquer um, né? Como é ciência, exige realmente conhecimento e a prática sensata, honesta. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse meio, né? Nós como população, nós como cidadãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, tá certo? Porque na política são eleitos aqueles que nós votamos. No próximo vídeo eu quero falar sobre a importância do voto, tá certo? Fique atento, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.